Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cidade em Foco SP, um programa voltado para a minha e para a sua cidade, onde vamos falar sobre diversos assuntos como saúde, educação, esporte, cultura, turismo, lazer e vamos mostrar os diversos eventos que acontecem na cidade, inclusive o seu. É com muita satisfação que recebemos nos nossos estúdios o professor Wellington Ribeiro da Silveira. Seja muito bem-vindo, professor Wellington. Obrigado, Derbal. É uma satisfação, um prazer grande estar aqui com você. O professor Wellington é formado em Educação Física, ele foi coordenador de Educação na Prefeitura de Cubatão, foi vereador da Câmara de Cubatão e é um amante da Educação Física Escolar. É isso, professor? Exatamente. É uma infância de grandes experiências e acabou fazendo com que na convivência e depois na universidade, na Faculdade de Educação Física de Santos, algumas atividades ali em grupo com os amigos alunos, a experiência dos professores acabou fazendo com que a gente tivesse uma grande aptidão pela educação física escolar. Professor Wellington tem uma infância na Fabril ali, onde moram grandes amigos nossos, Zé do Milho, Índio e vários amigos nossos lá. Conta um pouco da sua vida lá, professor. É de lacrimejar, lembrar da Fabril da infância. É de quase chorar. Lembrar da infância na Fabril, no Pinheiro do Miranda. Água fria que não era chamado de água fria. Eu falo para alguns amigos, por que virou água fria? Muita gente pergunta, né? Nós chamávamos de Bananal. Ali, o Rio do Bananal era um lugar maravilhoso para ir tomar banho, para ir pescar, né? Para ir jogar futebol, depois da educação física. Então, são locais, assim, lugares de grandes e maravilhosas lembranças, né? A família Areda, a família, né, a família Araújo, né? A família do Pedrão, lá, que hoje é presidente de Sociedade de Melhoramento. Com certeza. E Zé do Milho também, enfim, tem um grupo de amigos ali que faz a gente manter esse vínculo sempre, né? Os meus irmãos brincavam muito naquele campo da Fabril, mas eu gostava do Rio, eu gostava das brincadeiras com pipa, patinete, que sumiu da história, né? A brincadeira. Depois veio o skate. Como tem aquelas ladeiras ali, era mais fácil, né? Os moradores da Fabril não gostavam muito, os que trabalhavam de turno não gostavam muito das nossas brincadeiras, porque os carrinhos de rolemã, quando passavam ali na calçada da Fabril, aí atrapalhava um pouquinho o sono deles. Mas foi uma infância maravilhosa, de descobertas do Lago Azul. Foi a minha geração que descobriu o Lago Azul, que descobriu as cachoeiras ali da Serra. Ali nós começamos a passear na Mata Atlântica, ali na Serra do Mar, com essas descobertas. Irmos para a cachoeira, para as lagoas ali daquela região. Tem umas cachoeiras beras daquela região. Tem, maravilhosa. Tem o Lago Azul, tem o Paraíso, né? A gente apelidou de Paraíso porque é uma queda gigantesca. Enorme. Né? Então, foi uma infância assim, fantástica. O Zenon, que é uma escola, uma das primeiras da cidade, ali exatamente na Fabril, no vilarejo da Fabril, e que foi marcante também na minha infância e adolescência, não só na minha infância e adolescência, como de vários outros amigos que por ali estiveram. Então, um abraço também ao McKennon, ao Aeronildes, amigos de infância, Laudemir, enfim, tem Edi, né, a amiga Edi, que morou lá do outro lado da rodovia Anchieta, extinta, Cota 95. Extinta, né? Pessoal, mas de deixar saudade em todos nós que vivemos, né, aquele período maravilhoso da Fabril. Muito bom. O professor Wellington entrou na Prefeitura de Cubatão já como professor de Educação Física e foi trabalhar na região da Vila Natal. Eu, na verdade, trabalhei na Escolinha Pelé numa experiência no projeto Esperança e Futuro. Eu tinha um projetinho na Fabril, de futsal, na quadra da Escola Zenon, e estava cursando a faculdade, terminando a faculdade, e eu tinha um núcleo de futsal com 2 equipes de futsal na Fabril. Foi a primeira equipe de futsal do bairro Fabril, constituída por garotos, naquele tempo em que você fazia de tudo, né? Você tem que ser o técnico, você tem que ser o treinador, você tem que ir a São Paulo comprar camisetas,
Roupeiro. Então, roupeiro, camiseta da Hering, fui a São Paulo, comprei camisetas da Hering, mandei telar, números, criamos o brasão. Então, naquela experiência, estava no Anilinas sendo implantada a Escolinha Pelé, pelo nosso saudoso Luiz Franco Barreto. Boa. O professor Barreto nos deixou há pouco tempo e ele estava criando o projeto Esperança e Futuro dentro do Anilinas, que foi denominado Projeto Esperança e Futuro Edson Arantes do Nascimento, Escolinha Pelé. Professor Wellington, você atua na educação física escolar. Tem a educação física competitiva. Qual a diferença, professor? Então, como é que a gente pode dizer que a educação física escolar é como se fosse o clínico geral, entendi. Um generalista na saúde. Perfeito. Né? Então, o professor de educação física entende tudo um pouco. Ele é educador, ele é licenciado, né? Ele é professor de educação física escolar. O foco é o desenvolvimento cognitivo da criança, o desenvolvimento motor. Ele tem que se adequar ao ambiente escolar, entendendo um pouco de geografia, história, matemática. E na educação física escolar, nós vamos nortear nele, nós vamos possibilitar que ele ganhe força, ganhe energia, amor por aquilo que ele está fazendo na escola. E dentro da escola, no ambiente da educação física, nós acabamos descobrindo alguns potenciais da criança. Por outro lado, nós também descobrimos em algumas outras crianças distúrbios, dificuldades, problemas menores ou maiores do que os demais, né, que acabam trazendo o transtorno também para a sala de aula, para o cognitivo, para a compreensão da criança. O exemplo, por exemplo, que eu dou para alguns alunos é olhando o caderno deles. Por conta da pandemia, isso se agravou. A criança começa a trabalhar a escrita numa linha e ela não consegue permanecer na linha, ela desce para outra linha. Então, isso é um problema de coordenação motora fina que não recebeu o cuidado adequado, muito provavelmente por causa desse período de pandemia, e essa criança, esse adolescente, continua com esse problema de coordenação motora fina. Professor, vamos chamar um intervalo? Pois não. Daqui a pouco voltamos com o professor Wellington Ribeiro da Silveira. Gustavo, aluno do Objetivo e aprovado na USP. A gente tinha um diálogo com os professores assim, muito legais. A gente tinha um grupo no WhatsApp, podia tirar dúvida. As aulas também eram bem divertidas, as apostilas são assim excelentes. Tanto é que depois que a gente para de usar, dá até dó, assim, você quer guardar, porque os materiais são muito bons. São coloridos, então você tem uma visão legal dos conteúdos. A gente, de verdade, assim, a turma formou uma família. Se tiver esforço, empenho, dedicação, não tem como sair alguma coisa. Eu entrei com a expectativa de estudar e eu consegui aprovado na USP. E voltamos com o professor Wellington. Professor, você estava falando do desenvolvimento da atividade cognitiva, da dificuldade durante a pandemia. Pode continuar o raciocínio, por favor. Então, é uma experiência bastante interessante. A gente tem essa possibilidade dentro da sala de aula. Esse é o lado bom de nós termos um tempo dentro da sala de aula com os alunos para visualizar quais são as demais dificuldades. Como que o aluno senta. Porque a educação física não é só atividade física, também é teórica. Teórica também. Você tem que trabalhar a parte física, certo, o conteúdo da educação física e como que o aluno está se situando em meio às demais disciplinas. Perfeito. Como que ele desenvolve a língua portuguesa, como que ele compreende a geografia, a história, inglês, como que o caderno dele é distribuído e organizado, como que ele começa, como ele termina. Então tem uns eventos interessantes atuais que eu nunca tinha visto na minha vida. Isso é perceptível na educação física? Na educação física.
né? Então, por exemplo, uma das minhas notas em educação física, eu faço questão que as classes saibam, é a organização do caderno. Que bom, professor. Como que ele começa o caderno, até onde ele escreve na folha, até onde ele escreve na linha. Os alunos desenvolveram, não sei se em todas as escolas, essa experiência eu ainda não obtive ainda. Só depois que nós debatermos com os demais professores, nós vamos ter esse conhecimento. Eles vão desenvolvendo a escrita na linha, não chegam até o final. E qual que é o evento descoberto agora por mim na sala de aula? É que ele não gosta de chegar no final do caderno, porque a mão cai do caderno. Olha que interessante. Desce a mão. A minha mão cai, então fica ruim para escrever. Fala, rapaz, não faz isso não. Tem o assunto da menina ou do menino que não gosta de fazer educação física. Eu não gosto de fazer educação física, eu não gosto de correr, eu não gosto de suar. Aí eu brinco com ele, eu falo assim, eu também não sou muito fã do trabalho, inventaram isso lá nos primeiros séculos, o trabalho. O bom é o salário, mas para eu ter o salário eu tenho que trabalhar. Tem que ter o trabalho. Então, na nossa vida, eu exemplifico para eles. Tem as coisas boas, muito agradáveis, de fazer. Mas no meio de todas essas situações que nós enfrentamos, de cumprimento de horário, do trabalho propriamente dito, né? Em meio a tudo isso, eu tenho algumas coisas que não são agradáveis, nem tão agradáveis assim. Então eu digo para eles que eu faço o que eu amo, eu sou profissional de educação física, eu amo o que faço, quero fazer da melhor forma possível, então levo ao pé da letra todos os detalhes. E aí a diferença, né? Esse trabalho na educação física, ele não é uma coisa assim, olha, hoje nós vamos jogar futebol. Certo. Não, eu tenho uma coisa que eles nunca viram, que nós levamos para a Escola Ulisses Guimarães há muitos anos. É uma novidade, foi uma novidade para o Brasil, o badminton. Badminton. Uma raquete leve, né? Difícil de manusear, porque a minha mão está aqui, mas a peteca está lá em cima. Será que eu acerto a mão? Né, é um esporte olímpico. Então eu e outros professores, nós compramos isso aqui, a prefeitura não fornece, a escola não consegue comprar, e aí nós vamos lá, compramos 2, 3, 4 raquetes e fazemos o aluno experimentar algo novo. Não é tão bom no início, mas depois que ele percebe que a peteca bate e tem uma certa elasticidade, ela vai longe, ela dispara, aí ele começa a pegar gosto. Puxa, que legal. Essa, por exemplo, não dá para ser usada mais. Que pena, né? Porque já começou a desfiar. Não dá para usar mais, mas é um exemplo que eu trouxe. O aluno, muitos deles chegam apaixonados pelo futebol. Maioria. Mas a gente quer jogar bola. Espera um pouco, você veio para a educação física. Você não veio para o jogo de bola, né? Aí eu dei um exemplo aqui, não estávamos no ar ainda, né? Estamos. Já não estávamos, quando eu falei. Esta corda eu levei para a Vila Natal há 25 anos atrás. Caraca, ela tinha aproximadamente uma polegada e meia, mais ou menos. De dimensão. Então era mais calibrosa, dava para a gente pular corda. Ela tinha uma extensão de aproximadamente 15 metros quando eu levei para lá. Primeira vez que eu usei, eu amarrei lá no alto da quadra da Escola Dom Pedro, 1995, eu acho, por aí, 96. Alguns alunos vão lembrar. Eu amarrei lá no alto da quadra, né? E numa das turmas eu desafiei, a 8ª série eu desafiei. Eu quero ver quem vai subir nessa corda de cabeça para baixo. Meu Deus. Um aluno fez uma aposta comigo. Olha que brincadeira, ele vai lembrar agora, ele vai ficar chateado comigo. Não vou falar seu nome. Eu falei, quem subia, mas ninguém sobe. Eu falei, sobe, eu subo. Eu duvido, vamos apostar. E virou uma aposta, ele apostou uma caixa de Coca-Cola. Pai dele comerciante, falei, rapaz, não faz isso não. Vai perder, não, eu quero ver. Então essa corda serviria para essas brincadeiras, que é o desafio da adrenalina. Será que eu consigo? Os alunos com 13, 14 querem subir numa corda dessa. Ou querem balançar como o Tarzan. É, verdade. Ou querem brincar do cabo de guerra. Também. Tem várias atividades, né, professor? Pular corda. Então tem uma série de utilidades. E tem uma atividade de equilíbrio que eu sempre administrei na escola, que eu colocava a corda sinuosa, né? Esparramava ela pelo chão e para fazer um trabalho de equilíbrio, um trabalho de coordenação motora. Fantástico, maravilhoso. Eu não consigo fazer isso mais porque a gente não tem corda, não é barato investir. Essa bola é uma bola que deve ser aproximadamente aqui no Dow, aqui, estou fazendo propaganda já. Da meu amigo, Dow Sport. Um abraço, Dow Rosa. Essa bola eu não sei exatamente o valor, talvez 120, 130, 150 reais.
Então não dá para o professor, como a gente fazia sempre no passado, investir para poder ajudar os alunos. A corda, essa corda eu não consigo fazer nem cabo de guerra mais, ela, pela idade que tem, é um risco fazer isso. Pode romper. Mas enfim, são brincadeiras com objetos assim dos mais inusitados, como tampinha de garrafa, garrafa PET, fazer a brincadeira com 2 filas, vai até lá, ao final da quadra, bate a garrafa, volta. Você faz o aluno se desestressar, ele chega na classe calminho, porque ele já bateu na garrafa lá, né? Então tem uma série de brincadeiras que você nota também nas brincadeiras competitivas, até que ponto o aluno, né, explode, fala palavrão, né, tenta ofender alguém, até onde vai a tolerância de um aluno ou de uma aluna. Então, já o esporte de competição, o esporte de treinamento esportivo, visando uma competição, é diferente. É diferente. Aí falou, olha, faz uma fila, nós vamos aprender a técnica do chute, chapado, com a lateral do pé. Vamos aprender a técnica de domínio no futebol de salão, sem que a bola passe por baixo do pé e vá lá para dentro do gol. Que técnica que você usa para a bola não passar por baixo do seu pé? Então você vai ensinar técnicas. É uma coisa mais específica. Exatamente. Como que você bate forte na bola sem precisar de tanta força assim? Qual é a maneira, qual o tempo em que a bola vai chegar no seu pé para você fazer esse exercício? Então são técnicas, e assim, goleiro, de que maneira você se abaixa no gol para pegar a bola com eficiência, para que você não sofra um frango. O machuca do... Ou quebra o dedo na hora de pegar a bola, você aponta o dedo. Então você ensina técnicas para aquele atleta que está lá com 9 anos, 8, 7 anos e vai participar de uma competição. É uma técnica. Você vai ensinar técnica para ele. Já na educação física escolar, não. É o clínico geral que vai olhar se a criança está enxergando bem lá de trás da sala ou da frente. Se a criança lá na hora que eu rolo a bola para ele dentro da quadra, se ele fecha os olhos para entender, ver quem é que está do outro lado jogando a bola para ele, fala, opa, esse menino não está enxergando bem. Né? Então tem várias possibilidades na quadra que faz a educação física ser apaixonante como é. Muito bom. É muito Professor, bom. Vamos chamar mais um intervalo? Daqui a pouco voltamos... Estou gostando, não queria nem deixar o intervalo chegar. Daqui a pouco voltamos com o professor Wellington. E voltamos com o professor Wellington Ribeiro da Silveira, um apaixonado pela educação física. É isso mesmo, professor? Exatamente. E aproveito para mandar um abraço a todos os profissionais de educação física do Brasil. Tenho certeza que muitos vão visualizar esse programa. E eu quero mandar esse abraço para todos eles, grandes lutadores, abnegados, que fazem como eu, compram uma corda para levar lá no passado ou mesmo no presente, que compram uma bola como a que eu ganhei, bola usada que eu levo para a escola, a professora não vai precisar, tá murchando, mas ela aguenta 20 minutos de atividade, então vou levar, vou encher, ela dura 20 minutos, 15 minutos, acabou a atividade, a bola murchou. Né? Então, infelizmente, o professor de educação física também atua com improvisos, né? A exemplo do que nós vivenciamos lá na escola Ulisses Guimarães. Eu sou um crítico a respeito desse assunto, certo, porque é a única escola pública, a exemplo do Zenon Clientes de Moura, não sei as outras escolas, mas aonde eu vivi minha infância inteira, né? No Zenon ali, a quadra é aberta, a comunidade entra, se o professor estiver lá, cria constrangimento, causa um tremendo constrangimento, porque o profissional quer trabalhar com privacidade e não consegue. A gente dá atividade física na quadra, então você imagina alongamento, atividades físicas, as crianças deitadas no solo, num ambiente com plateia, fica complicado. Não tem como. Né? No Ulisses Guimarães é a única escola pública municipal escancarada. Dessa forma? 100% aberta
com exceção das salas de aula que são fechadas, porta de ferro. Lá fora a quadra é exposta. Em 2006 a quadra foi feita no final do terreno da escola. É o maior terreno de escola municipal da cidade. É enorme mesmo, professor. Muito grande. E aí a quadra onde eu trabalho com as crianças e os meus colegas trabalham fica a 100 metros de distância. Então a escola aqui não tem a higiene que nós gostaríamos que tivesse. A segurança, com certeza. A segurança não é das melhores. Cavalos, agora essa semana, cavalos defecaram dentro da quadra. Meu Deus. Né? Então você fica assim, como que eu vou fazer o trabalho que eu amo fazer? Os alunos sabem, quando eles assistirem, eles vão lembrar. Né? Eu sou chato ali, rigoroso, com detalhes, né? Explico para eles. Hoje nós fizemos um trabalho pela manhã, eu trabalhei pela manhã hoje, e o trabalho de equilíbrio que eu fiz com eles, com um banco que pouco se conhece nas escolas, chamado banco sueco. Banco sueco. Ele tem duas superfícies, uma mais larga, uma mais estreita. A mais estreita é uma trave de equilíbrio, e aí dá para se fazer um trabalho maravilhoso. Como que eu levo esse banco sueco para a quadra que fica a 100 metros, se esse banco tem quase 100 quilos? Poxa, estou exagerando, né? Acho que o banco deve ter uns 80 quilos, 70 quilos. Como levar um banco como esse, eu preciso de 2 pelo menos, a 100 metros de distância? É cruel. Na verdade, ele era para estar dentro da quadra para não ficar transportando. Né? A mesa de tênis de mesa, se tivesse, deveria estar o mais próximo possível e montada. Então nós não temos nada disso nas escolas mais, mas lá nós temos as traves, o banco sueco, que dá para fazer um trabalho maravilhoso. Os alunos adoraram hoje pela manhã, amaram o trabalho que a gente fez, né? E assim, apaixonante. Essas coisas, estas e outras, é que acabaram me movendo para o campo político. E o professor já foi vereador, atuante na Câmara de Cubatão. E como é que está agora seus projetos, professor? Pretende vir como vereador, como prefeito? Como é que está? Olha, é bem possível que a cidade conheça um novo pré-candidato a prefeito. Opa! Quem sabe, né? Professor Wellington. Vamos avaliar aí o que a população pretende fazer. Lógico, eu estou aqui traçando uma brincadeira, brincando aqui de certa forma, mas não custa dizer que não é o meu alvo hoje pensar em política. Olha, eu vou pensar em política agora, mas está no sangue da gente vivenciar a política da cidade e ver que as coisas não vão tão bem. Né? Se estivesse tão bem, eu não precisaria lembrar da corda de 20 anos atrás, da bola que eu ganhei de uma outra colega professora, né? De uma bola, o que é a diferença de uma bola nova, o que é uma modalidade nova para uma criança que precisa aprender um pouco mais, para jovens e adolescentes que não conseguem mais escrever num caderno como no passado. Então, se tivesse tão bem assim, a governança da nossa cidade, das nossas cidades, não precisaria eu tecer comentários como esse de um profissional que ama o que faz. Então, pode ser que em um futuro próximo eu amadureça a ideia. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender muito dos próximos meses aí para avaliarmos melhor. Você tem um profundo conhecimento da cidade de Cubatão. Você nasceu em Cubatão mesmo? Conheço muito. Nascido aqui, conheço... Eu falo para meus alunos que eu conheço cada pedacinho. Vila Pelicas, algumas pessoas falam, onde que é Vila Pelicas? Não sei. Fica lá no extremo do Jardim Casqueiro, muito próximo da Vila dos Pescadores. Poucas pessoas conhecem. Perfeito. Vila Fabril, onde eu morei, né, fui criado. Não vou falar que eu cresci ali, porque não dá, né? Quem me conhece sabe que eu sou de 1,51 m, não dá para falar que eu cresci na Fabril. Mas eu sou apaixonado por vários lugares. Na cidade de Cubatão. Vários lugares da cidade, onde eu nadei, né? Nas cachoeiras da Serra, pedaços da Serra do Mar que tem pessoas que não conhecem. Eu conheço escavação na Serra do Mar que ninguém nunca viu, que eu acredito que tenha sido um dia um lugar para aprisionar escravos, encravado dentro da Serra do Mar. Opa, é uma descoberta. É uma descoberta. Eu já conversei com amigos historiadores da região, ninguém sabe. Eu sei aonde está, tem 2 escavações desse tipo, com um portal de 2 metros de altura. 2 metros, professor? 2 metros de altura por cerca de 1,5 m de largura. Dá a impressão que ali foi posta em algum tempo, lá um século atrás, um século e meio atrás, um portal para fechar, não tem saída alternativa, é só uma entrada e uma saída, mesma porta de entrada, escavada na serra. Olha que lugar incrível. São lugares que eu conheço da cidade,
Vila dos Pescadores, Vila Esperança inteira. Eu vi nascer Vila Natal. Com certeza. Né? Então, conheço profundamente governança, administração, fiz vários cursos de administração pública, enfim. Acho que conheço um pouquinho de cada... Com certeza, cada professor. área Está preparado para... Bastante preparado. Não sei se eu tenho apetite para tanto, mas porque é um ramo árduo, difícil. Difícil, não é fácil não. Professor, é muito agradável, muito obrigado por vir aqui, por bater esse papo conosco. Estamos chegando ao final do nosso programa. Deixe uma mensagem para a cidade de Cubatão, para os seus alunos em geral. Aos meus alunos, né, aos ex-alunos, aos meus amigos, né, eu tenho parentes, tenho filho que foi meu aluno e sobrinho que foi meu aluno. Então, um grande abraço, um beijo no coração de todos. É uma grande satisfação poder passar uma mensagem para todos vocês. Vamos encarar a educação com mais amor, encarar as necessidades da sociedade com mais respeito. O que nós estamos vivenciando não é para nós ficarmos orgulhosos porque foi feita uma calçada no centro da cidade. Né? Nós continuamos vendo árvores depredando patrimônios. Uma escola como a que eu vivo, que eu peço muito pouquinho, olha, quem sabe comprem uma corda nova de sisal lá de um calibre considerável para eu trabalhar com as crianças, que eu não preciso mais, né, ganhar uma bola de presente de um professor, que eu não preciso mais comprar do meu bolso uma raquete de badminton, que a governança de fato seja séria e aí a população, né, é bastante responsável por tudo isso. Nós precisamos fazer algo para que a cidade evolua, cresça e a responsabilidade de todos. Um abraço e muito obrigado pelo convite, Aderbal. Com certeza, professor, depende de cada um de nós. O programa Cidade em Foco SP chega ao final. Até o próximo.